Estamos de volta à Rádio e TV Objetivo, direto do Bet Educar, edição 2018, a maior feira da América Latina de educação. Durante todos esses dias, 4 dias, né, muitas palestras e compartilhando conhecimento para vocês, com vocês, né? Nessa palestra agora teremos a participação da nossa professora Ângela Noronha. Malu Mota, estamos ao vivo, não só aqui na feira, mas também nas redes sociais. Exatamente, Silvia. Você pode acompanhar essa palestra ao vivo pelo Facebook, no Colégio e Curso Objetivo. Só digitar lá que nós estamos ao vivo, ou se não pelo site do Objetivo. Também, se você não conseguiu ver essa palestra agora, você pode assistir depois a todas as nossas palestras realizadas aqui durante a Educar. Elas estarão armazenadas e você pode assistir a qualquer momento. Lembrando que o público pode fazer perguntas a qualquer momento. Na verdade, será uma conversa, um bate-papo. Então, o público fica à vontade para interferir a hora que quiser. Eu quero apresentar aqui a professora Ângela Noronha, que vai falar dos elementos que se caracterizam no estudo da ciência. Oficina de cristais. Boa tarde, Ângela. Muito obrigada. Boa tarde, Malu. Boa tarde, Silvia. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui presentes na só. feira, os que estão nos acompanhando. Bom, eu nunca venho aqui para dar aula comum, né? Não. Nunca venho aqui para dar Adoro palestra isso. comum. Não tem, a gente trabalha na transmissão. Hoje eu vim para o laboratório. Oficina de cristais, estou curiosa. Oficina de cristais. Bom, a oficina de cristais, na verdade, ela faz parte. Ela é um dos componentes da grade curricular de ciências, do ensino fundamental. A gente aplica no 6º ano, mas ela é bem aplicável para outros anos, inclusive para o Fundamental 1 e Educação Infantil. E hoje o objetivo da gente é mostrar um pouquinho uma outra proposta de aula que foge um pouco daquela situação sala de aula, conteúdo teórico e professor. A gente vai falar um pouquinho da importância da visualização, da prática de ensino. E aí eu vou usar a oficina de cristais para conversar um pouquinho com vocês. Deixa eu só mostrar, então, para a gente deixar você à vontade. Foi montado um verdadeiro laboratório aqui de oficina. É assim que chama? É uma oficina. Uma oficina. E as nossas cientistas que também serão protagonistas dessa palestra. Ok. Fica à vontade aí. Bom, primeiro, então, eu gostaria de convidá-las já para tomar os seus postos. Então, as minhas colaboradoras nos dias de hoje. São as suas cientistas, Ângela? São elas que vão fazer a ciência hoje. Legal. Porque Bem para a colocando gente é aqui. muito importante que a educação, ela não é, o conteúdo ela não é transmitido pelo professor. O professor não é um emissor de informação. O professor é um mediador de conhecimento. Ele não detém todo o conhecimento e passa diretamente para os outros. Então, o conhecimento, o aluno já tem que ter, ele tem o conhecimento, ele conhece do mundo, ele sabe do mundo, e o professor vai mediar, vai explicar, vai coordenar, vai combinar com ele que aquele conhecimento está em outras áreas, e é isso que a gente pretende mostrar aqui hoje. Ô, Ângela, qual é o ano delas? E vamos apresentar. Que ano que são? Elas são todas do 8º ano do Fundamental. Vamos lá, eu vou uma parte aqui. Qual é o seu nome? Naomi. Naomi. Você? Camila. A Naomi, a Camila. Brisa. Brisa. Tá. Você? Catarina. Aí vem você daí, Malu. Tá. Você? Isabela. Isabela? Você? Luísa. Você? Pietra. Você? Isabel. Ok, Muito Isabel. bem. Nossos protagonistas, vamos lá. Bom, elas vieram uniformizadas na situação do laboratório que a gente simula. É muito importante. E uma das ideias da oficina, a gente vai falar um pouquinho da importância da aula prática no conteúdo de ciências e no currículo escolar como um todo. E mostrar também que, apesar de ser um laboratório cheio, uma aula prática cheia de etapas, cheia de reagentes, ela é acessível a todos. Ela é acessível a todas as escolas. Você não precisa ter um laboratório muito equipado para dar uma aula prática. É muito comum falar assim, mas na minha unidade não tem laboratório, então eu acabo não fazendo por conta disso. E a amostra que a gente trouxe, se você não tem o laboratório na sua escola, você leve o laboratório e monta ela na sala de aula, porque o espaço você tem.
a gente adapta, a gente ajeita, existem várias formas de coordenar e a gente vai por aí. Bom, atividades práticas no estudo de ciências. Então, o nosso foco, o nosso objetivo hoje aqui é falar um pouquinho desse. É claro que ela sempre vai depender da disponibilidade. Se a pessoa tem os recursos, o professor ele tem que planejar, quando ele escolhe uma aula prática, ele tem que planejar os recursos que ele vai utilizar, o espaço que ele vai precisar, se os materiais são acessíveis, que tipos de materiais ele vai utilizar. A participação do aluno também ela é importante, porém ela não é excludente da aula. Eu não tenho condições, eu tenho uma sala de 40, 50 alunos, eu não tenho recursos materiais para dar essa aula para todos eles. Mas a aula prática, é claro que ela é importante quando ela é feita com a participação dos alunos, que é o que a gente vai mostrar hoje, mas ela também pode ser feita de uma maneira demonstrativa. O professor ele pode ir demonstrando a prática durante as suas aulas, durante a sua explicação. Então, mesmo que ele não tenha recursos, não deixe de fazer só porque eu só posso fazer um. Você não precisa deixar de fazer por conta disso. Tá? As aulas práticas elas são fundamentais no ensino de ciências para o levantamento de hipóteses que podem acontecer. Então, antes de ir na aula prática, é legal sempre o professor conversar com o seu aluno, levantar as hipóteses do que você vai trabalhar, do que ele acredita que vai acontecer, de quais possíveis explicações, porque isso esse tipo de treinamento, você treina o aluno para pensar sobre o determinado assunto. E aí cabe ao professor, como eu falei, não simplesmente ir lá e explicar o que acontece. Olha, quando você faz assim, acontece daquele jeito. É muito importante o aluno fazer a mediação, o professor fazer a mediação. Então, o aluno levanta a hipótese do que ele acha que vai acontecer, você demonstra o experimento, e aí você faz a mediação entre os experimentos e os resultados. Muitas vezes o aluno fica frustrado, porque ele fala assim, não deu certo, pro. O meu não deu certo, o meu não fez. O meu cristal não grudou, a minha cor não mudou. Será que não deu certo? Eles ficam tristes porque eles falam para mim que deu errado. É muito importante a gente frisar que o resultado errado, ele não é você não perdeu um resultado. Você observou um resultado divergente. Isso não existe um resultado errado em ciências. Não existe não dar certo. Se você faz o experimento e segue as etapas, se você chegou a um resultado, é porque aquele resultado aconteceu. E cabe ao professor ajudar o aluno nessa interpretação, nessa avaliação, nessa mediação entre os resultados diferentes. Por que será o que não aconteceu? Vamos rever as etapas? Será que nós seguimos corretamente? Será que as condições são as mesmas? Porque a repetição é uma etapa fundamental do método científico. E se não aconteceu o resultado esperado, existe uma explicação para aquilo. E é aí que a ciência acontece, e é aí que o conhecimento é adquirido. Nesse caso específico, nós vamos trabalhar a propriedade da água como solvente universal. Esse é o assunto abordado numa oficina de cristais. Teoricamente, são assuntos bem... Você está falando de água e vai apresentar cristal, justamente por causa disso. Muitas vezes o professor tem que abrir mão de estratégias que sejam diferentes daquele convencional, teórico, simplista, para um conhecimento mais aprofundado, muitas vezes mais um conhecimento relacionado, porque isso gera o interesse do aluno na escola. Ontem nós tivemos uma palestra fantástica aqui sobre as múltiplas inteligências, né? E uma das coisas que ela frisou foi justamente que a inteligência ela depende da motivação. Então, você criar uma aula, vou falar de propriedade da água, eu poderia simplesmente pegar uma colher de sal, misturar na água e mostrar para eles que o sal se desaparece, porque a água foi solúvel. Mas dá para fazer? Teria o mesmo efeito? Ele conseguiria aprender? Ele entenderia? Entenderia. Mas se você pode levar cristais coloridos, mexer com um ovo, usar um corante, tudo isso gera um interesse e uma motivação maior. E isso estimula o aluno o interesse em relação às aulas práticas. Isso faz com que ele queira ansiosamente ver a próxima. E, sem dúvida nenhuma, melhora o conhecimento. Então, eu gosto muito dessa frase que ela diz assim, a ciência se torna cada vez mais interessante ao aluno quando demonstramos a aplicabilidade dos conhecimentos que ela sistematiza.
Hoje a gente, principalmente, a gente sofre muito isso no ensino médio, no ensino fundamental nem tanto. Mas é aquela coisa assim, ai, pra que eu preciso aprender isso? Né? Parece que tudo tem que ter um porquê que ele tem que aprender. Ele fica lá com aquele, não, mas eu não tenho que decorar, não tenho... Então, por que a gente não dá para o aluno o porquê que ele precisa aprender isso? Por que a gente não mostra para ele? Olha, você talvez não precisasse aprender a fazer um cristal, a aprender como forma um cristal. Mas não é tão mais interessante saber disso e fazer isso? Isso gera bastante um interesse no conhecimento. Só a gente aqui fazendo um embasamento mais teórico do que a gente vai mostrar especialmente hoje. A oficina de cristais, ela também é conhecida como geodo caseiro. Geodo, para quem não conhece, são esses cristais formados em cavidades de rocha. Então, o cristal ele é conhecido como a joia da química, ele chama muita atenção pelo brilho, pelas cores, muitas vezes, que a gente encontra. São átomos e moléculas que se organizam num padrão geométrico específico, que formam essa estrutura cristalina, e dão essa aparência, encantam pela beleza e pelo brilho. E o geodo, especificamente, que é o que a gente vai mostrar hoje, é quando esses cristais se formam em cavidades das rochas. Então, são formações geológicas naturais, que formam nas cavidades, eles vão de milímetros a grandes metros, e eles podem ser preenchidos com vários tipos de minerais diferentes. São esses que a gente vai apresentar. Geralmente, eles são bastante apreciados para decoração, na utilização de ornamentos, pelo encanto de como por fora é uma casca feia, aparentemente uma casca rocha feia, e por dentro ele encanta por esse brilho e por essa formação. Os nossos materiais aqui que a gente vai utilizar, nós tentamos trazer um laboratório que fosse bonito, um laboratório que fosse diferente e um laboratório que fosse acessível a qualquer lugar. Acessível a várias idades. Então, eu já andei conversando aqui, eu sei que tem professores de educação infantil, professores de ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. Então, é muito importante que a gente trabalhe, muitas vezes, você adapta a idade do seu aluno. Se ele consegue fazer, ou se você vai fazer para demonstrar para ele. Mas o resultado final, ele chama bastante atenção. Vou pedir agora vai ser mais com elas, nós vamos começar a prática efetivamente agora. Conforme eu vou explicando, eu vou pedir para elas fazerem como se a gente estivesse numa aula, num laboratório de ciências lá no colégio Objetivo. Então, normalmente, os alunos para adentrarem no laboratório de ciências, eles precisam estar todos uniformizados, eles precisam estar com o avental sempre fechado, porque o avental não é para ser usado aberto, o avental para o aluno do 9º ano não é para usar o do 6º, porque o avental serve para proteger o uniforme, né? Cabelos presos, elas queriam vir todas de cabelos soltos, lindas. Eu falei, não, mostra esses rostos que são muito mais bonitos. Cabelos presos, porque quando você vai fazer um experimento, você não pode deixar o cabelo cair, o cabelo não pode atrapalhar, ele não pode chamar a sua atenção. Você fica preocupado em segurar o cabelo está caindo, ou o cabelo atravessa o experimento, então precisa estar preso para manter essa ordem na sequência dos experimentos. E a partir de agora, então, elas vão começar o experimento propriamente dito. Então, o primeiro experimento mostra o pessoal a casquinha de ovo, que já está limpa e seca. Quando tem que ter esse laboratório, normalmente eu falo, gente, já separa um omelete, pede para a mãe um omelete no final de semana, para trazer para mim as cascas de ovo, que leva para a escola, eles quebram. Seca por quanto tempo? Ela tem que estar limpa e seca, não tem um tempo específico. Um dia, 2 dias? Você fez, a casca ela dura bastante. Uhum. Então, por exemplo, sua mãe fez um ovo ali na semana, eles já vão pedindo para guardar. Tá certo. Aí eu falo, pede bolo, pede omelete. A mãe vai fazendo, eles vão lavando e vão guardando. A gente sempre pede para eles levarem um pouquinho a mais, porque essas mochilas, né, são tão bem tratadas dentro da sala de aula, que às vezes acaba quebrando a casquinha do ovo. Então, eles acabam levando bastante. Agora elas vão passar a cola branca dentro da casca. Cola branca comum, né? Cola branca comum. Elas estão usando ali o pincelzinho que tem separado para elas. Uma vai passando. Outra... Lembrando, gente, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta,
sejam bem-vindos e fiquem à vontade para perguntar. E se quiser também vir até aqui para olhar, viu? Se quiser vir mais perto para observar também como que fica, que não está vendo, pode, fiquem à vontade, tá? Bom, os materiais que a gente vai usar enquanto elas estão passando a cola nos ovinhos, eles são materiais simples e acessíveis para todos. Então, elas vão usar a casca de ovo, a cola branca, o corante alimentício, que é fácil de conseguir em qualquer lugar. Eu costumo usar o corante alimentício em pó, que eu acho que ele tem uma absorção melhor. Tá? E o corante alimentício não é tóxico, né? Não pode, a gente evita corante de tecido, outros tipos de corantes. E o alúmen de potássio, que fala esse nome, eles ficam, meu Deus, onde eu vou encontrar? Aí a gente fala, vai lá em casa e pede a pedra ume em pó. Pedra ume já é um pouquinho mais conhecida. Tá? O alúmen de potássio ele é um sal de alumínio com potássio, que ele cristaliza, ele forma os octaedros, né, que são cristais de 8 lados, e ele faz um cristal bem bonito. E esse alumínio de potássio ele é bem fácil de adquirir em farmácias e drogarias. Ele já vende o potinho em pó, não costuma dar muita dificuldade para conseguir. A gente escolhe ele, além da capacidade dele de cristalizar, ele é acessível, não é tóxico e ele é bastante solúvel em água. Lembrando que o objetivo lá atrás da minha aula é lembrar do aluno, mostrar para ele a propriedade de solubilizar da água. Terminaram? Então, agora, elas vão colocar um pouquinho, vão polvilhar um pouquinho de o alúmen de potássio dentro da casca do ovo, onde elas passaram a cola. Eu sei que tem professor olhando aí pensando, nossa, quem me dera se as aulas de laboratório fossem assim, né? Mas são, viu? Elas são boazinhas mesmo, de verdade. Então, elas vão colocar um pouquinho. E agora, eu vou deixar secar um pouquinho a casca do ovo, enquanto eu vou falando outras coisas aqui. Tá? Então, esse ovo vai ficar um pouquinho, secando um pouquinho aqui. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre algumas adaptações que a gente consegue fazer em laboratório. Por exemplo, professora, chegou água quente. Chegou já? Então já podemos começar a diluir. É um perigo na minha mão. Onde eu ponho? Não pode deixar em cima da bancada aqui? mesmo. Tá? Então, vamos já aproveitar que a água está quente agora. Agora, o que elas vão fazer? Elas vão usar o becker, elas vão virar o resto do potinho no becker. Pode colocar o potinho da pedra ume todo no becker, o pozinho. Pode virar tudo, pode colocar todo. E agora a gente vai colocar, vou ajudá-las a colocar um pouquinho de água quente para um potinho desse aqui, que tem 50 gramas de pedra ume, eu coloco mais ou menos uns 200 ml de água. Tá? Ele é vendido em pedra ume de 90 gramas, aí eu uso 300 e posso dividir em 2 geodos. Agora vocês vão misturar. Pode misturar até sumir, tem que sumir todo. Então, na verdade, os alunos não estão percebendo, mas a aula começa agora. Tá? Pode diluir, até sumir. A aula começa agora, porque é isso aí que eles vieram aprender. Eles vieram aprender a capacidade da água de se dissolver vários tipos diferentes de sal. Né? Inclusive, nesse momento, o professor já pode anteriormente ter colocado... É que aqui a gente tem a água fervendo, tem que fazer uma coisa mais na hora. Mas se você já tentar colocar pedra ume na água fria, ele vai ver que ele não vai conseguir dissolver. Então, aqui a gente já colocou direto na água fervente, então ele vê que
Nossa, Pro, mas não vai, é muito sal, não vai sumir. E eles vão devagarinho ali, porque a água quente vai sumir. A hora que estiver bem diluído, isso, a hora que estiver sumindo tudo, aí a outra já pode começar a colocar o corante na cor que vocês quiserem. Normalmente trabalha em dupla? A gente um grupo? vai muito, depende da aula e depende do recurso que você tem. Tá? Se você, às vezes, exige mais material, aí eu faço grupos maiores com mais atividades. Eu procuro sempre colocar uma quantidade de alunos que deem para, pelo menos, cada um executar uma etapa. Ok. Tá? Enquanto isso, a outra pode colocar o ovo que está secando dentro do copo de vidro, porque é lá que ele vai descansar. Com cuidado. Virado com a boca para cima sempre. Ai, como faz para não quebrar? Olha isso. Elas são cuidadosas. Com cuidado, né? Como é que é fazer essa experiência aí? É difícil? Não achei tão difícil. É que tem que ter calma, porque demora um pouco pra formar, mas não é difícil. Tudo tem uma etapa, vão fazendo com calma, não pode ter... Não afobado. isso é muito importante. No todas as aulas de laboratório, inclusive é um outro momento muito importante no aluno do ensino fundamental, porque essa idade eles são muito ansiosos. É uma geração que tá crescendo com a resposta imediata, para eles é tudo na hora. Então é um momento do dia que você consegue falar, calma, respira, o resultado não vai sair a hora que... Tem que esperar, tem que seguir as etapas. Ô, Ângela, eu estou mais curiosa do que qualquer outra coisa. Elas também estão assim, será? Estão curiosas? Sim, o resultado final, ele é bem surpreendente, porque nenhum ovo vai ficar igual o outro. Então, a gente está torcendo para dar certo e ficar bem legal. Mas não dá uma hora que você fica olhando ali, não parece uma coisa que você fica mais curiosa do que a vontade de fazer? O que dá mais para você? Você quer mais fazer ou quer ver como é que fica? Eu acho que um pouco dos dois. Mas fazer e ver o final, olhar como fica, é bem legal. Eu acho que é a parte mais legal da experiência. É a geração maker, né? Tem que É a fazer, geração né? maker, tem que Isso fazer. mesmo. Agora vocês podem colocar o líquido devagar, lembrando que o líquido está quente, com cuidado, pega em cima. E vão colocar primeiro o líquido dentro do ovo, depois vai deixando escorrer. Vai colocando devagar para não quebrar o ovo. Cada um com uma cor, Deixa né? em cima da luva aí, deixa em cima da luva para não escorrer na mesa. Hein, professora? Estão falando que Isso. está parecendo Vocês suquinho. podem colocar nos... Cada uma não tinha feito o ovo e esse ovo. Tá? Esse aí pode colocar depois também, pode colocar. Não, tem que colocar esse só, esqueci o outro. Cada um de uma cor, de propósito? Para ver os... Cada um de os diferentes- propósito. Dentro dos corantes que você tem, se você tiver. No laboratório, normalmente quando eu tenho as 4 cores básicas, eu deixo eles escolherem, cada grupo escolhe uma cor. Aqui a gente fez os coloridos, que foi o que a gente deixou de demonstração para fazer, mas eles escolhem normalmente. Aí coloca o ovo esse dentro, laranja né? aqui está bem interessante, uma coisa que acontece. O ovo virou com a boca para baixo. Não pode acontecer, isso tem que olhar. Por que Então, não elas pode? vão com a varinha, pode colocar mais, o líquido tem que cobrir todo o ovo. Professora, por que não pode? Porque o processo de cristalização ele vai ocorrer por enquanto o sal está dissolvido na água fervendo. Agora esse ovo vai ficar aqui descansando por 24 horas. Conforme a água for esfriando, o sal não vai ser mais solúvel em água. Então, é aí que ele vai formar o cristal e grudar no ovo. Se você vira a boca do ovo para baixo, o cristal gruda todo por fora e não tem cola por fora. Então, não necessariamente vai grudar. Então, você tem que deixar bem cuidadinho com o ovo virado para cima, tá? Enquanto o cristal deixa descansando. Tá? Aí, agora eu vou pedir... Aqui nós não temos 24 horas para esperar. Esse ovinho vai ficar descansando. Eu vou pedir para as meninas passarem os ovinhos prontos que elas já tinham preparados para as pessoas observarem o resultado final. Vocês pegam e vou mostrar para as pessoas lá. Pode ir. Aqui, ó, lá, né? Olha, vamos mostrar ali para aquela câmera. Olha, tem ali uma câmera Pode e a ir. outra aqui, ó. Olha, Mostrar então, pras olha, pessoas se ali, você se pode ir. aproximar daquela câmera, você consegue... Ali, ó, aqui. Olha, mostra ali As para pessoas ele. estão Mostra ali. manipulando. Aqui, ó, aqui. Ó, olha lá.
Pessoal, vocês podem, cada um que veio assistir a palestra pode escolher uma cor e levar um ovinho de Mostra ali pra presente aquela câmera. Aqui, ó. para vocês, com uma gentileza. Pode escolher uma cor que elas levam para vocês o ovinho para presentear. Ai, presentinho? Pode levar de presentinho. Olha, que legal. Deixa eu perguntar aqui para você. O seu nome é? Pietra. Ô, Pietra, o que você aprendeu com ela? Vamos olhar para aquela câmera ali? O que uma experiência como essa te trouxe? A Ângela sempre falava nas aulas que a água é um solvente universal. Só que eu achava que era com substâncias mais fáceis, como sal e coisas que eu, assim, diluí na hora. Mas ela provando isso, a gente viu que pode ir com água quente, pode fazer geodos e tudo. Então, a água realmente é um solúvel universal. Vamos ver. E você aqui, vamos ver. Ali para aquela câmera. Desculpe o seu nome? Isabela. Ô, Isabela, e o que essa experiência te trouxe? Eu acho que me trouxe muito aprendizado, porque eu achei muito legal você tirar um pouco dessa coisa de sala de aula e eu acho que você fazer mesmo, eu acho muito legal, porque você, além de você fazer, você traz para casa e você mostra para sua família. Eu achei, sério, uma experiência muito legal. E você acha que assim é um aprendizado que fixa mais? Eu acho que sim, porque você lembra do momento, você fazendo com seus amigos. Então, eu acho que você fixa mais. Eu acho muito legal. Bacana, e aqui Isabela. vocês, como é que... O que fica depois de uma aula dessas, na prática, né? Fixa mais o conhecimento? Sim, com certeza. Eu acho que todo mundo que faz essas coisas, você pensa, você olha em algum lugar e você encontra um desse, você acha, nossa, que legal. E você nunca pensa que você pode fazer com a escola. E aí, quando você faz, você fica encantada, assim, é muito legal. Um encantamento, né? Você criar um cristal assim. Sim, é uma experiência tipo muito boa para a vida inteira, que nunca vai esquecer. Na prova você vai cai uma questão assim, você lembra da experiência que você fez. Aí é que tá, né, professora Ângela? Você manusear, né? Você aprende e isso fixa muito mais, né? Isso. Eu costumo dizer para eles assim, né, que a pessoa que é esperta, ela vai atrás da informação que ela precisa. A pessoa que é sábia, ela vai atrás de informação, depois ela vê para que ela precisa. Né? Então, eu costumo falar isso para os alunos. Você quer ser esperto ou você quer ser sábio? Porque o esperteza é aquele que sabe se virar no problema. Mas o sábio é aquele que nem arruma problema. Ele guarda a informação. Porque ele pega a informação, porque ele sabe que a informação, se ele não vai usar agora, ele vai precisar. Ele armazena. Ele armazena Eu quero ser sábia. Eu quero Então, ser sábia. Então tem que todo armazenar. conhecimento, ele é importante. Sim. E eu acho que o principal da aula prática é você tirar isso. Eu preciso aprender para quê? Agora, se eu pego uma aula prática para explicar propriedades e capacidades de solução da água, coloco lá uma colher de açúcar, um achocolatado e uma colher de areia, eles misturam, falam, tá. E? Não é? Mas aí agora, quando eles olham um cristal desse, eu nunca achei na minha vida que eu precisava saber um cristal desse. Mas é muito legal saber que eu posso fazer um cristal E desse. eles são lindos, né? Ó, lindo. Muito bonito, Brisa. Fala um pouquinho da experiência dessa aula. Eu acho muito legal, até você poder levar para casa, você mostrar. Eu guardei o meu por muito tempo, inclusive, ficar na minha estante, porque ele é bem bonito e é muito legal saber fazer, saber, você pode... Olha, e dá para dar de presente pro Dia das Mães, viu? É Olha, lindo. presentinho. É Presentinho. Isabel, é Isabel, né? Isabel, como é que foi a sua primeira experiência que você fez com o ovo? Foi super legal. Vamos puxar para aquela câmera ali. Isso. Foi super legal, eu gostei. Eu tenho meu ovo até hoje em casa. Por incrível que pareça, ele ainda não quebrou. E, eu gosto. E é uma maneira bem fácil de você aprender e memorizar a aula. Assim, não é uma maneira chata, entediante. É uma maneira bem legal.
Sem tédio, né? Sem tédio. Assim. A aula é bem divertida e a aula é mais fácil, ela flui mais rápida também. E aí fixa também o conhecimento, né? Porque aí lá na frente você vai mexer com uma informação que tem a ver com isso, um aprendizado que tem a ver com isso. Por certo, vai remeter a isso, né, Ângela? Ah, com certeza. Até porque muitos têm os cristais, os geodos em casa, então eles já chegam contando como que aquilo é formado. Entra junto com essa aula, na parte teórica da aula, a gente trabalha a questão da formação do geodo, da formação das estalactites, das estalagmites das cavernas. Então, isso já facilita para eles remeterem. É muito mais fácil entender do que o professor está falando. Uma outra coisa importante é que muitos questionamentos são assim, mas eu não tenho tanto tempo para fazer isso, eu só tenho... Lá no Objetivo, vocês têm 4 aulas por semana, então dá tempo de fazer um laboratório. Eu, em ciências, na minha escola, só tenho 3. A gente sempre dá um jeitinho. Então, existem as técnicas para a gente facilitar esse acesso à receita. Existem várias receitas de geodos e de outras aulas práticas na internet. Então, cabe ao professor, ao invés de olhar uma coisa, não dá para eu fazer... Não, eu quero fazer. Como eu vou fazer? Eu ainda não sei, mas eu vou descobrir. Para poder levar isso para o aluno. Então, eu ponho algumas dicas, por exemplo, aqui, né? Para cada 90 gramas de alúmen, mais ou menos 300 ml. Eu digo mais ou menos porque vai ser a forma como você vai usar a água. Por exemplo, eu tenho acesso a um micro-ondas. Eu vou no micro-ondas, aí eu posso pôr 150 ml, dá certinho. 200 ml dá. Dá para eu fazer um cristal mais concentrado, dá para encher mais. Aqui, por exemplo, eu não tinha como trazer esse equipamento. Sim. Mas o pessoal providenciou para mim. Falei, tem uma água fervendo pronta? Pronta. Para mim é a quantidade que eu vou usar. Então eu faço, geralmente para eles eu faço 1 litro, já faço de montão para ir todo mundo servindo. Então eu preciso do micro-ondas para manter essa água quente. Como aqui, então, já que não tem essa possibilidade, vamos fazer vários pequenos e eu posso trazer já a minha água fervente pronta, que dilui ali rapidamente, por uma quantidade menor. Então, tudo isso o professor tem que adequar à sua realidade. Ele não precisa impedir de fazer porque ele não tem alguns recursos. A gente tem, às vezes, no cotidiano, na nossa rotina, no nosso cansaço, toda vez que muitas vezes aparece uma oportunidade, a primeira coisa que a gente pensa é, não dá por causa disso. A gente pensa muito nesse não tem, não dá, mas isso vai ser um problema. Não adianta trabalhar com o problema, vamos trabalhar com a solução. Não dá para fazer isso, mas o que eu tenho? Então, antes de pensar o que eu não tenho, deixa eu listar aqui o que eu tenho para fazer esse experimento. Às vezes, a gente consegue adaptar. Então, o secador de cabelos, essa etapa que o ovinho fica secando, geralmente é a parte no laboratório que eu uso para introduzir o assunto, a parte teórica, mostro que o sal não se dissolve na água fria. Mas o professor, ele não tem isso, porque ele está dando aula teórica junto com a prática, porque ele só tem 3 aulas por semana, ele pode usar o secador de cabelo ali, secou o geodo rapidinho. Aí não precisa esperar 24 horas. Não precisa, até para secar a própria casca de ovo. Você perguntou, quanto tempo seca? Não sei. Quebrei o ovo de manhã, uso o secador, seca rapidinho. Essa decantação, ela tem que esperar algumas horas. A gente põe 24, porque eu nunca testei com menos. Mas acredito que da tarde para amanhã talvez já seja o suficiente. Mas na hora que eu tiro aqui, se eu quiser que o aluno leve na hora, seca com o secador. Lá no Objetivo, como geralmente tem que esperar a outra aula, eu mesmo tiro, deixo secando, as coordenadoras me ajudam, os orientadores me ajudam, a gente tira e deixa secando para o aluno pegar pronto. Mas se o professor não tem esse tempo, ele pode tirar e secar, cada aluno já leva no dia. Pega no dia seguinte, faz um dia, no dia seguinte já leva para casa. Aí uma das sugestões é a chave de fenda tipo Phillips, a tesoura, que é para você fazer um ovo mais enfeitadinho, que nem o ovo da minha abertura aqui, ó. Até que esse aqui está quebradinho. Mas, geralmente, você quebra o ovo na vertical, ele fica com as bordas bem redondas. Mas eu falo para eles que eu não gosto de dar as coisas muito, muito prontinhas, não, porque eles acham que o mundo é muito fácil. Ô, Ângela, e um aspecto também que você levantou aí que eu achei importante. A Mônica Valls falou isso ontem também.
O papel do professor também, nessa altura, é esse facilitador, porque ele pode pegar um material de baixo custo e fazer uma experiência e gerar um profundo aprendizado. Não precisa ser exatamente um kit super sofisticado, Justamente. né? Então, um dos vídeos na internet que ensina a fazer isso, ele fala, quebra com a chave Phillips, divide com a tesoura à borda, faz... Falei, só de começar aí eu já perdi tudo. Imagina eu faço isso com 30, 33 dentro da sala, e eu faço com todos. Eu falei, se começa aí, você já desanima. Então eu falo, não, pula essa parte, vou pro ovo quebrado na vida real. Eu brinco com eles, né? Eu falo, não, gente, tem a aula YouTube e a aula vida real. Vocês vão fazer a aula vida real. Porque no YouTube, no vídeo, nos vídeos da internet, tudo dá certo. Porque tem o corte, tem a edição, tem o faz de novo. Sim. Na aula de 50, e isso acaba gerando muitas vezes a questão que eu falei do resultado divergente, da frustração. Essa parte aqui, que eu costumo dizer que o amanhã é o mais tenso, a hora que está aqui, ó. Que a hora que eu vou colocar a luva e virar esse líquido, se o cristal não grudou... Decepção, né? E o aluno, e muitas vezes são eles que fazem. Eu faço só quando não dá para eles fazerem. Porque até esse contato com a decepção, com a frustração, o meu não deu. Putz, por que será? Será que sua cola era de outra marca? Ela estava vencida? Será que foi na hora de diluir, você não diluiu legal? Será que você passou muita cola, botou muito... E a gente vai discutindo esses resultados. E a primeira coisa, quando você passa a discutir, em vez de ele guardar a frustração, ele aguarda os possíveis erros que ele cometeu. E quase sempre eu escuto, vou fazer em casa de novo. E sempre vem um potinho para mim na semana seguinte com ele pronto. Agora deu. Tá certo. Porque ele já aprendeu, ele já fez. E aí, lembrando de novo a palestra de ontem, que eu realmente achei fantástica, a persistência ajuda na inteligência. Sim. E a resiliência também ajuda na resistência. Exatamente o que falou ontem. Eu fiz o experimento, não deu, mas eu vou voltar e eu vou fazer. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado hoje, nós professores, diretores, a escola como um todo sofre muito essa pressão não dá certo, e agora o que você vai fazer com ele que não dá certo? Ele vai fazer de novo, sim. Porque um dia vai dar. Se ele assistiu a aula, se ele assimilou o conhecimento, se ele está reproduzindo as etapas, vai dar certo. A gente vai investigar, descobrir e refazer. É isso mesmo? Vocês sigam repetindo até acertar? A gente geralmente consegue nas primeiras vezes porque a gente recebe um bom acompanhamento dos professores e a gente faz como eles pedem. Mas se não der certo, a gente pode tentar em casa porque os materiais são fáceis de conseguir e é uma experiência que não é muito demorada nem muito difícil. Então, a gente sempre consegue no final. Muito bem, hein, dona Ângela? Parabéns. Então, o que eu tinha para apresentar isso hoje, para encerrar, eu gostaria só de reforçar esse lance das atividades práticas. Hoje a gente trouxe uma atividade de ciências, que é a minha área, mas uma atividade prática não precisa ser uma atividade na aula de ciências. Todas as disciplinas têm condições de montar estratégias e apresentar essa prática. Hoje, a BNCC está vindo aí, baseada nas 10 competências, prezando muito, que além muito mais do conhecimento, o desenvolvimento das habilidades, das múltiplas habilidades dos alunos. Então, é surpreendente. Eu trouxe aqui as minhas meninas quietinhas, bonzinhas, mas não são todas assim, nem todos assim. E muitas vezes aquele aluno que tem uma dificuldade de prestar atenção dentro da sala, que é super desligado, ou está sempre conversando, sempre perturbando, mas quando ele está no laboratório, muitas vezes ele consegue firmar a atenção, porque ele quer fazer, porque ele quer ver o resultado. E quando ele consegue, isso melhora muitas vezes o que ele vai trazer na sala de aula depois. Então, tem muitos alunos que você consegue resgatar por aí, porque talvez a habilidade dele não seja tão boa. Ouvindo, ele tem um probleminha de atenção, né? Ele tem aquela dificuldade, a professora fica falando aqueles nomes complicados, que a professora de ciências sempre fala aquele bando de nome difícil e eles não conseguem entender nada. Mas quando ele vê, ele fala assim, professora, eu não sei direito como é que chama isso aqui que eu fiz, mas ficou legal. Mas ele entende o processo. Eu lembrei que a água foi lá, e aí quando o pó some, eu falo, então, ele pode não ter guardado o princípio da dissolução, a palavra dissolução, mas ele entendeu o princípio, que é a separação das moléculas que desaparecem entre as moléculas de água. Então, por que ele conhece menos do que o outro que aprendeu que dissolução são a separação das partículas dentro da água? Então, gostaria de agradecer.
com a visão do professor de laboratório de ciências que eles imaginam quando chega na escola. Tá? Deixar o contato para quem precisar. Se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para fazer perguntas, comentários. Agradeço a participação de todos. Boa tarde. Muito obrigada. Meninas, vocês estiveram ótimas, parabéns, viu? Obrigada por vocês terem participado aqui da feira com a gente, tá? Professora, muito obrigada. Obrigada, Ângela. E a gente, assim, vai terminando mais uma palestra aqui da Educar. Aliás, a última estivemos aqui desde terça-feira, acompanhando toda a programação aqui do Objetivo e da Unip. E agradecemos a você que nos acompanhou. Muito obrigada. Silvia Vinhas. Exatamente, nós ficamos durante 4 dias aqui, palestras maravilhosas. Nós aprendemos muito, né? Muito, muito. Eu até estava comentando com a Malu, falei, tem que voltar a estudar novamente, porque realmente o conhecimento ele é muito rico e trazido aqui da forma como foi feito aqui pelo Objetivo, foi muito gostoso. Esses 4 dias foram realmente muito ricos. Muito obrigado pela sua companhia. Só lembrando que todas essas palestras foram transmitidas ao vivo e se você tiver interesse, nas nossas redes sociais estão todas à disposição para rever e curtir um pouquinho. Muito obrigada pela sua atenção.